Botafogo tem que olhar primeiro pra si. E 2025 não é um ano pra gente considerar que o Botafogo mandou bem, mandou muito mal, pelo contrário. Depois de um ano mágico em 2024, jogou tudo a perder em 6 a 9 meses. Então, Acho que faltou o principal ponto que a torcida do Botafogo tem que pegar esse ano é o planejamento. pois é. Pra não acontecer não a se mesma repetir. coisa no ano que vem, entendeu? Se Não, quer... E vinha de planejamentos crescentes. Em 22 foi melhor, de 21, óbvio. o primeiro ano da 23 SAF, ninguém também. esperava que o Botafogo já ia atingir aquele... Não, mas na auge. verdade eu acho que a torcida O de foi 23, paciente, pô. né, cara? A torcida foi paciente lá em Não, mas 2022, né? o ano de 2023, que foi o segundo já, Uhum. o Botafogo quase foi campeão brasileiro. Ninguém esperava assim, que já ia bater de cara quase campeão. Sim. E 2024, então, já veio com ótimas contratações, um planejamento muito bom. Assim, não o ideal, mas foi melhor do que o desse ano e deu certo, né, no caso. E aí perdeu os principais jogadores e não repôs, principalmente isso. Não, eu acho que, como eu disse, eu acho que eles optaram por escolher jogadores que tinham as mesmas características ao invés de construir um elenco plural. E isso paga o preço, porque em um momento você precisa mudar a situação de jogo, você precisa, até mesmo, isso pode atrapalhar. Não acredito porque ele é muito bem remunerado pra isso, mas eu acho que isso atrapalha o técnico também. Eu nem acho eu quero que- um cara veloz, eu quero um cara que quebra linhas, que rompe linhas, e eu não tenho, pô. O Botafogo não tem esse cara. E não Mas consegue mudar o esse é o jogo. que eu tava falando do ponto difícil de achar, né? Eu não acho que foi tão da mesma característica assim, não. E, inclusive, se você olhar contratação por contratação, né, uma das mais impactantes no caso de centroavante, né, do Igor Jesus pelo Eu Arthur acho que o Cabral. Arthur com o Luiz Henrique foi mais, né, cara? Não, mas a aí. diferença? Não, a diferença, não tô falando isso. Eu Acho quero que os dois, impactante, é. porque, Os o, dois. porque Não, muita diferença. ele ficou até o final. Mas do Pô, mas Cabral aí- pro Jesus também Mas, é muita gente, diferença. mas, gente, assim, quem que você acha com o nível do Luiz Henrique pra jogar bola aqui? Porque ele só voltou com vocês sabem, a gente brincou pra caralho, mas ele só voltou com a promessa de voltar pra Europa. O jogador do nível do Luiz Henrique vai estar lá, cara. É difícil você estar com ele aqui. Tu vai estar com ele aqui subindo da base, arrebentando, depois ralando. Entendeu? Que foi o caso do Estevão, etc. Que, pô, você pode botar elas brigam lá pra jogar bola. Podia arriscar Agora- o Anthony, porque tava muito mal, ele não tinha passado pelo Ah, Betis sim. ainda. É. Mas assim, é Mas questão dá de pra peneirar convencimento. melhor. Então, dinheiro no cara, escuro. se Os você... jogadores, o staff e o scout é pago pra isso, cara, pra Sim, encontrar soluções. claro. E eu acho que eles não encontraram Claro. essa E- solução. Por teórica, exemplo, e o o Botafogo Luiz é- Henrique é um ponta goleador. Sim. O Almada já é um ponta mais armador. O Almada é mais armador, é. Então, mas eles não trouxeram nenhum ponta goleador pra essa temporada. Então, Pra mas... completar, por exemplo, chegar mais junto Mas é do como eu Arthur tô Cabral. falando, mas é é difícil difícil você de achar. achar. Não, O sei, o Cebolinha era um cara desse anos atrás. Hoje no Flamengo ele tá lá no banco e tal, morre, não entra, não O entra. Cebolinha pra aquela mim era coisa. mais driblador, assim. Mas goleador, ele metia muito Fazia gol, cara. Esse é o muito gol, artilheiro cara. do Fazia É, Grêmio. no no comparação Grêmio. agora sim, mas Então. eu vi ele Mas criando eu muita tô- jogada. Mas eu tô dando muito pra você driblador. exemplo, o ponta goleador é o Salah, cara. Pra você ter noção. É difícil achar esse cara. O ponta goleador... Arias. Pô, o Arias, o Vinícius Júnior que tá lá e mete 15 gols. Aí o Mbappé tem batendo 40. Então, assim, é difícil achar esse cara. Sim. Sobre as contratações, eu não acho contratação por contratação em si, eu não acho que o Botafogo contratou mal. Cara, o Montoro é bom de bola. O Arthur é bom de bola, cara. É que vocês vão pegar como referência o Luiz Henrique. Não, vai dar. eu gosto do Não Arthur, vai dar. cara, Ele mas gosta, eu, ele eu gosta. acho... O Arthur seria Do titular canal em Guto da qualquer Franja. Porra, mas clube do Brasil. dos vocês 19 ele juntar- brincaria, porra. Pra mim, se você juntar o Montoro, o Arthur, o Savarino, o Santi Rodrigues, pra mim eles têm características muito parecidas. São bons de bola. Eles são bons, mas só que aí você precisa de um plano de jogo que se Sim, adeque a sim. ter todos eles Aí em campo. sim. E outra coisa que pra mim não funciona também, porque o futebol se tornou um esporte muito físico conforme foi passando, ainda mais agora. E Lamentavelmente. eles são 3 jogadores de porte físico fraco pra mim. É, pô. Se você pegar, vamos botar, a gente tinha o Luiz porque a Henrique, técnica que era um foi embora, arrasto né? muito grande, Uhum. e o Almada, ele era um cara pequeno, mas ele não perdia a bola de jeito nenhum. Ah, A ele é bola muito tava sempre craque, né? presa ao Muito pé técnico. dele. Então, assim, a gente mudou pra um cara que tem que dialogar com outros jogadores. E aí a gente troca o atacante que dialoga com os meias e pontas, que é o Igor Jesus, pra um cara que é referência. Sim. Então trocou completamente a característica e também colocou muitos jogadores com as mesmas características. Mas aí deve ter sido até um pedido do próprio Ancelotti, porque o pai dele gosta dessa referência. Ele deve ter puxado isso como É né? porque o Cabral chegou antes dele, né? Chegou com o Renato Paiva, mas ainda assim, mesma coisa o Joaquim Correia, eu acho que o Botafogo acumulou muitos jogadores que fazem a mesma São coisa. 3 centroavantes do mesmo estilo, pô. Sim, Que não gera jogo igual o Igor Jesus. sim. E assim, o Botafogo achou o Igor Jesus, pô. Então dá pra você achar outros jogadores iguais. Não, e eu acho que a posição de atacante é uma mais fácil de encontrar do que a de ponta também. É, então, mas tô falando do Igor Jesus Sim, específico. entendi. Assim, Até a foi própria um seleção. belo achado. Assim como o Montoro foi, cara. O Fluminense lá com esse baixinho Acosta aí, enfim. Não, Então, assim, são Pra achados mim que não é tem. achado. O Lúcio Acosta sempre foi muito Sempre bom. foi muito bom. Ah, mas assim, você não via aqui no não no se Brasil falava, falando não se fala, não se tanto, fala. entendeu? Por exemplo, É porque eu a galera, vi scout, a galera pô. que acaba tendo um Exato. engajamento. Acompanhar tudo. Sim, o Flamengo atrás daquele irlandês lá que a torcida malhou em cima. Eu até hoje não sei como é que o cara joga bola, não faço
faço ideia. Não. O Lloyd Augusto, pô, craque assim, de bola. mas é pra servir pra isso. O scout, o Brasil, ele tem que levar mais a sério o scout mesmo. Porque o scout daqui sempre foi uma merda. O nome ventilou na mídia, todo mundo quer. Era sempre Não, foi só- e uma Vocês coisa... não viram? Então, mas eu É acho que o falei scout da do- entrevista Foi mal. do scout do Fluminense, que o cara falou que não liga pros números, não assiste a parte dos números. Ele só gosta de ver o que os olhos deles assistem. o que ele sente. Maravilha. Olha aqui. isso. A arbitragem só começou a ser questionada de fato quando o Varmengo perdeu a liderança, né? Coincidências do país mais corrompido do mundo. Matheus Soares aí criticando todo mundo. Santi, disse tudo, amigo. Mais cômico ainda é a pergunta do dia foi feita pelo âncora do programa que não foi hoje. Pior que não foi. Temos que olhar também pela visão do técnico. Lá na Europa ele nunca sofreu chuvas fortes. Da mesma forma que não sabia o que era altitude na Libertadores. Ano que vem Não, ganharemos. outras coisas que também me afetam muito, porque o cara falar que ele não deu tempo de estudar o adversário numa Não, e entrevista falar é que... ridículo, pô. Falar que Teu se- trabalho é esse, pô. Se assustou com a LDU, falou que São Januário era um Era território território hostil. Graças Não. a Deus. Não, o Deu cara... uma o cara moral, não, deveria ir não, pro é- Vasco, né? É, Tá lá, pô. Tá lá na frase lá da barreira em frente. Território hostil. David Ancelotti. Ele passou lá, leu. Ele português, ele tá sabendo pra cacete. Poliglota. Matheus Soares, um erro direto da arbitragem já interfere completamente o jogo. Não concordo com a visão do Iago. Leandro Miguel, eu já ouvi de amigos dentro do Botafogo que o Bastos negociou mal o contrato dele por desconhecimento das leis nacionais. Após isso, fez muito corpo mole, até pediu pra sair pro Corinthians. Deve ser fake news, né? E eu tô lendo aqui o comentário. Olha aqui, vamos a mais um áudio pra pergunta do